O líder Palmeiras joga amanhã contra o Atlético Mineiro e a gente vai passar lá no centro de treinamentos do Palmeiras com Renato Petras, que traz as informações da preparação do líder do Brasileirão para essa partida. Bem-vindo, meu amigo. Oi, Joana, boa tarde para você, a mulher mais elegante da TV brasileira. Palmeiras preparado então para essa partida, vai para o segundo jogo depois da volta, da retomada do Campeonato Brasileiro. Voltou dando aquela sapecada de 3-1 em cima do Coxa lá na capital paranaense e agora vai enfrentar os mineiros em casa. Nem tudo são flores, viu? Olha a listinha aqui, Joana. Barbosa, Kelvin, Sousa, Alan, suspensos. Flaco Lopes segue curtindo a vida doidado com a folga depois da Copa do Mundo. Mas o Abel Ferreira vai poder contar com o Felipe Anderson e o Diay, que voltam de lesão. E a grande expectativa do torcedor palmeirense é quanto à volta do Vitor Roque. Será que volta? Fez uma cirurgia teve uma lesão muito grave no tornozelo, ficou 3 meses fora, mas pode pintar aí nessa escalação. Então, editor, bota aí esse campinho bonito na tela pra gente ver qual pode ser esse Palmeiras. Será que vem com 3 zagueiros? Carlos Miguel, Gomes, Murilo, Bruno Fux ou Diay, aí muda o esquema, né? Dos 3 zagueiros, Andreas Pereira, Marlon Freitas, Maurício, Felipe Anderson, Piquerez, Arias e lá na frente Vitor Roque ou Paulinho no pique, Joana, para enfrentar esse Atlético Mineiro. Como eu falo mineirês, devolvo para você com esse trem trapaiado, sou do céu, ai, ai, ui, é jogo bom, Joana de Assis. Bora então agora com as notícias do líder do Brasileirão, o Palmeiras. Me conta tudo, não me esconda nada. Bem-vindo, fala aí, William Tales. O Palmeiras fez o penúltimo treino de olho na partida deste domingo contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão. A grande notícia do dia foi que o lateral direito Diay participou normalmente da atividade, já recuperado de uma torção no tornozelo. Como Kelvin está suspenso, o retorno do argentino contra o Galo seria ainda mais importante. Só que por enquanto ele ainda é tratado como dúvida, assim como Vitor Roque, que está na transição física, e Felipe Anderson, que foi desfalque no último jogo por causa de um edema na coxa. Os dois também treinaram normalmente nesta sexta. Na atividade, Abel Ferreira comandou exercícios de triangulações, cruzamentos, finalizações e jogos em campo reduzido. E com as dúvidas na lateral direita, o técnico pode apostar de novo no esquema com 3 zagueiros. Com 3 zagueiros eu fico mais livre ali para poder construir também, junto com os volantes ali, tanto que no primeiro gol eu estava lá na frente e consegui achar esse passe ali no Sousa. Então, com esse passe que eu tenho, eu acho que prevalece muito. O Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro com 7 pontos de vantagem em relação ao Flamengo, que aparece no segundo lugar com um jogo a menos. E contra o Galo ostenta um ótimo retrospecto, com apenas uma derrota nos últimos 16 jogos. Então, um duelo difícil. A gente sabe que é um time muito bom. Um time com grandes jogadores, que sem dúvida vai ser um jogo difícil, mas com total confiança no nosso time. Que dia é hoje? Fala, porcada! Bom dia, boa tarde, boa noite, Sociedade Esportiva Palmeiras. Tudo bem com vocês? Hoje é sábado, né? Friozinho, voltou a esfriar. Eu sou o único gordo que detesta frio. Eu gosto de calor, eu preciso de calor, mas o frio chegou. Tudo bem, a gente tem que se cuidar, né, com frio, usar um cachecolzinho, mas hoje é sábado, é o dia que esse canal se ilumina, mesmo com frio. Como vai, Isabela Labate? Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Massa. Olá, bom sábado para você, bom sábado para todo mundo que está acompanhando a gente por aqui. Muito bem. E o Campeonato Brasileiro voltou. Danilo ficou no Botafogo, tudo certo, passou, vamos nessa. E o Palmeiras amanhã tem o Atlético Mineiro, Galo, em casa no Nubank Park, 19h30. Você acompanha aqui o pré e o pós-jogo também, todas as informações da peleja. Olha, Isa, você que esteve lá na Copa do Mundo, Brasileirão voltou com tudo, hein? Tem jogador com a perna fraturada, bolinho, rabo de arraia e não sei o quê. E essa disputa entre Flamengo e Palmeiras que me parece vai continuar por um bom tempo, hein, para decidir quem vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Eu, sinceramente, eu adoro... Você gosta de simulador? Gosto de simulador, gosto. Eu adoro simulador aqui. Nas minhas contas aqui, o negócio vai... eu já fiz, eu faço toda hora. E aí, eu faço, do ponto de vista do Palmeiras, né, um
pessimista, um mediano e um otimista. Isso, Palmeiras e Flamengo nas rodadas. E olha, vai chegar ali apertadinho, hein? Até novembro, quando eles vão voltar a jogar. Deixa eu ver aqui, a 36ª rodada no Bank Park, Palmeiras e Flamengo. Mas o que lhe pareceu a volta do Palmeiras ao futebol depois de 52 dias sem jogar bola, Isa? Olha, me pareceu muito boa, viu, Massa? Porque eu esperava até um pouco de falta de ritmo de jogo, o que seria completamente normal. Afinal, foram 50 dias de janela, né? Por mais que o time fique treinando, faça jogo-treino, uma coisa é você treinar, outra coisa é você competir. E levando em consideração todos os desfalques que o Palmeiras tinha, desfalques importantes, era um jogo fora de casa contra um Coritiba que faz um bom campeonato. Eu achei que o Palmeiras teria um pouco mais de dificuldade, o que não aconteceu, essa é a verdade. O Palmeiras jogou muito bem, eu gostei principalmente do primeiro tempo, o Palmeiras trocando passes ali curtos, rápidos, e também gostei da formação com 3 zagueiros, porque na verdade, né, o Palmeiras entrou com 3 zagueiros, mas deu muita liberdade para os laterais. Então o Piquerez e o Kelvin desciam muito, então achei que isso deu uma rapidez para o Palmeiras, deu poder ofensivo ao Palmeiras. Na segunda etapa, é bem verdade que o Coritiba teve algumas melhores chances, voltou um pouco melhor do que estava na primeira etapa, mas o Palmeiras não sofreu para vencer fora de casa. E mais uma vez, levando em conta todos os jogadores que não estavam à disposição, principalmente no setor ofensivo, acho que o Palmeiras foi muito bem, foi uma excelente volta. Beleza. Bom, agora o Verde tem que jogar contra o Galo, né? Amanhã, o jogo é amanhã. O Eduardo Domingues, ele é um técnico sui generis, sabe, do Galo, o Barba, porque ele tem uma forma de jogar, eu admiro isso. Quando a gente fala de seleção, Isa, a gente tem muito mais paciência, né, para entender modelo, para ver como é. Olha que legal, como joga, é um time ofensivo. Mas o Atlético Mineiro joga no 3-2-5, ele ataca com 5, defende com 3, 2 no meio. E é um modelo que muitas vezes, por causa deste modelo, o Galo paga caro. Foi o que aconteceu contra o Bahia, né? Eu vi o jogo, foi um jogaço, bola na trave dos dois lados, mas o segundo tempo do Bahia, o Bahia foi muito superior ao Galo, que foi bem no primeira etapa também. Você vê espaço para esse tipo de trabalho, né? Porque o Abel Ferreira, muitas vezes criticado pela meia dúzia de sempre, né? Aqueles que fora Abel, para Abel, não sei o quê, tudo bem, é um direito que as pessoas têm, né? Ele comete erros e acertos, mas ele me parece um treinador que entende mais o que tem em mãos para botar em campo. O treinador do Atlético, ele é o mesmo modelo, independentemente se ele vai ter o jogador ou não. Pode ser que o Galo conte com a volta do Scarpa, né, que fez uma artroscopia no joelho, mas está buscando centroavante ainda, está buscando atacante, a janela vai até setembro. Me parece que vai ser um jogo mais aberto esse domingo pela característica do adversário, hein, Isa? Pode ser, viu, Massa? Até um tanto perigoso também, né? O Atlético vir muito aberto contra um Palmeiras em casa. Mas é o que você disse, assim, ele, né, o treinador do Atlético Mineiro, né, o argentino, ele tem suas convicções, lembra um pouco até o Diniz, não comparando estilos de jogo, mas é aquela convicção, né, independentemente de onde o cara estiver, ele vai manter aquele mesmo modelo, e realmente, o Galo é um time inconstante, né, é um time que por vezes faz bons jogos, por vezes não faz bons jogos, tá ali no meio da tabela, mesmo em campeonatos internacionais também, nessa temporada não tem sido brilhante. Então, assim, eu acho que contra o Atlético Mineiro é sempre um jogo muito disputado, mas até por esse estilo, até por estar em casa, o Palmeiras precisa vencer de qualquer forma, e também pensando na tabela, né? Porque são 7 pontos de diferença, só que lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos, que é um jogo contra o Mirassol. Então a gente acaba, lógico que o Mirassol tá numa ascensão, mas a gente acaba computando ali 3 pontos para o Flamengo, então seriam 4 de diferença real, né? Exatamente, 4 de diferença real.
como mudou o regulamento, olha, as coisas precisam ser, você palmeirense, presta atenção, hein? O regulamento mudou, o fator de desempate não é mais número de vitórias, o primeiro, é o confronto direto. Essa vitória do Palmeiras no Maracanã pode ajudar e muito, porque nesse momento o Palmeiras tem 13 vitórias, o Flamengo 11, com um jogo a menos. Em tese, o Flamengo teria 12 vitórias, 12, como se diz no Rio de Janeiro, e é um timaço, né? O Flamengo é um timaço, tem um time muito bom, tem um treinador excelente também, muito bom, e essa disputa vai seguir. Isa, você vê, olhando para o Campeonato Brasileiro como um todo, que de fato acabou a competitividade? O meu querido Eduardo Tironi fala muito sobre isso, que virou espanhol, porque é Palmeiras e Flamengo, o resto não tem solução, o futebol brasileiro vai ficar na mão dos dois. Você concorda com essa tese? Você acha que é muita coisa comparar o São Paulo com o Vila Real, o Corinthians com o Getafe, sei lá? O fato é que em São Paulo tem os rivais do Palmeiras estão com transfer ban, né? Os últimos 11 anos do Palmeiras foram espetaculares, né? Assim como o Flamengo no Rio, né? A distância no Rio é até maior, né? Para Vasco e Botafogo. O Botafogo teve um brilhareco, caiu, não caiu de divisão, mas caiu de produção. E o Fluminense é o único que rivaliza um pouco com o Flamengo, né? Qual é a tua visão sobre isso, hein? Olha, Massa, eu não acho que dá pra gente comparar Corinthians com Getafe, São Paulo com Vila Real, porque esses times aqui no Brasil, eles têm camisas muito fortes, tanto é que a gente pode ver mesmo o Corinthians cheio de dívida, com um monte de problema político, sendo campeão de Copa do Brasil no ano passado, ganhando uma Supercopa em cima do Flamengo nesse ano. É claro que um campeonato de pontos corridos normalmente premia quem tem mais estrutura e regularidade. Então, para esses times fica muito mais difícil. A gente viu um Botafogo sendo campeão aí em 2024, mas aí foi também, eu acho que uma coisa fora do padrão, né? Porque a gente sabe que veio ali o Textor, depois de ter perdido em 2023 o título da forma como que foi, ele injetou um monte de dinheiro, contratou um monte de gente e fez um baita time para conquistar tanto o Libertadores quanto o Campeonato Brasileiro. Mas pensando friamente, né, na ordem natural das coisas e pensando também no Campeonato Brasileiro especificamente, que é de pontos corridos, eu acho que realmente Palmeiras e Flamengo estão dominando, não por acaso, porque são os clubes mais estruturados e vão continuar dominando. É claro que pode surgir um ou outro aí, o Cruzeiro a gente achava que nesse ano iria incomodar muito mais, ainda tem um turno inteiro, mas acho que pelo início de campeonato do Cruzeiro não vai ser possível alcançar Palmeiras e Flamengo. Talvez numa próxima temporada, o Cruzeiro continuando aí, né, a se estruturar, pode ser que aconteça, e a gente sabe que também tem uma injeção de dinheiro altíssima ali, de um dono, né? Então, assim, pode acontecer que uma SAF surja, recupere um time, mas neste momento, pensando até a curto prazo, pelos próximos anos, eu realmente acho que Campeonato Brasileiro de pontos corridos é muito difícil sair de Palmeiras e Flamengo. Outro dia eu estava vendo aqui quanto tempo, né, o Paulo Nobre, por exemplo, participou da política do Palmeiras, porque esses clubes, né, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, eles sempre falam em buscar, né, uma solução que não seja intramuros, como gosta de dizer o homem do charuto, né, o Casares, ele dizia isso, né? Que coisa, hein? Que coisa ridícula, o cara comprar charuto, é impressionante, né? E tem uma outra coisa também, né, Massa? Querendo ou não há uma regulamentação aqui no futebol brasileiro que, de certa forma, premie quem tem uma gestão mais correta.